Hoje nós vamos tratar de 2 Timóteo, baseado nos capítulos 3 e 4 de 2 Timóteo. O livro de Timóteo também foi escrito por Paulo, né? Enviado a Timóteo, né? E ele também tem essa preocupação com o final dos tempos e também com a pregação da palavra, que Timóteo era um pregador da palavra. Então, nós escolhemos o nosso tema, é o fim ou não é o fim? Nós vivemos um tempo muito difícil, né? Um tempo de pandemia, um tempo complicado, um tempo que toda a nossa rotina está diferente. E a Bíblia ela fala algumas coisas sobre o fim dos tempos e com certeza isso é algo que nos assusta. A palavra fim em si, ela não é ruim de todo, né? Fim, se for fim da escassez é ótimo, se for fim da abundância é péssimo, né? Você ficar sem dinheiro. Se for o fim de um relacionamento é ruim, e se for o fim de um relacionamento que você não queria mais, é bom. Se for o fim de uma conversa chata, é ótimo. Então você tem diversas definições sobre o fim, né? Mas o que a gente quer tratar é o seguinte: você já imaginou por que Deus nos criou sem a gente saber sobre quando será o nosso fim? Eu já imaginei isso e eu já tenho algumas respostas. Primeiro, já imaginou se a gente soubesse o nosso fim? Pessoas honestas de bom caráter nem dormiriam preocupados. Pessoas desonestas, mau caráter, achariam ótimo e não cumpririam nenhum dos seus compromissos, porque deixava a dívida para os outros aí, né? E a gente não tem, nós não temos essa capacidade de lidar com a finitude de uma forma serena, tranquila. Então, pensa assim, se eu não sei quando é o meu fim, eu posso ir a qualquer momento, isso não é para me deixar em pânico, pelo contrário, é para me deixar sereno, porque Deus me fez assim, para eu não me preocupar com isso, né? Então, o que Jesus fez em todos os seus ensinamentos? Ele deu sinais dos tempos, né? Diagnósticos, sintomas, né? Para que a gente não soubesse exatamente a hora, mas que a gente se precavesse. Como já há uma alegoria sobre o ladrão da cruz, né? Ladrão da cruz não. Um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele nunca vai dizer quando o ladrão vem. Vou roubar você amanhã. Não, ele vai chegar de surpresa e a gente precisa estar preparado. Então, todo o ensinamento sobre o final dos tempos tem que estar sobre a base de nós estarmos preparados. Esse é o objetivo de Jesus ao falar sobre o final dos tempos e Paulo também nas suas cartas. Então, em 1 Timóteo 3 e 4, eles vão falar algumas coisas, tipos de pessoas que aparecerão nos finais dos tempos. E quais serão elas? Serão egoístas, avarentos, serão orgulhosos, vaidosos, xingadores, desobedientes aos pais, né? Não terão respeito por religião nenhuma, né? Não terão amor aos outros, serão pessoas duras, caluniadoras. Você tem alguma... já identificou que nós estamos nessa época também? Serão incapazes de se controlar, violentos, pessoas violentas, inimigos do bem, né? Traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres que a Deus. Então, isso, Paulo fez essa referência de quais seriam o diagnóstico de tipos de pessoas que estariam presentes quando estivesse perto do fim. Então, qual é o nosso dever durante esse tempo? Aí ele fala para Timóteo: pregue a mensagem, insista em anunciá-la. Por isso nós estamos usando esse canal, insistindo em anunciar a mensagem da palavra de Deus. As pessoas passam 2 horas assistindo um filme, mas não querem passar 5 minutos ouvindo a palavra de Deus, né? Então, o que mais que vai acontecer? Arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Hoje em dia tem muito esse evangelho show, né? As pessoas ouvem o que querem ouvir e os pregadores falam o que as pessoas querem ouvir. Não é a mensagem da cruz, né? Então, o que Paulo diz para Timóteo? O que a gente tem nessa situação? Quais são as orientações de Paulo, né? Ela diz também que essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para ouvir lendas. Então, para você não ir pela cabeça de qualquer líder, né, que diga qualquer coisa e você acredite,
Primeira coisa, você tem que examinar a palavra. Você mesmo tem que examinar a palavra. As escrituras estão disponíveis para todo mundo, né? Outra coisa que você precisa fazer é não entrar em pânico, né? Não entre em pânico, não pense sobre o fim. Pense assim, se Deus não quer me dizer quando é o fim, é porque eu não preciso saber disso. Ele me ama tanto que eu não estou preparado para saber disso. Viva o hoje. O hoje elimina muito o pânico. E por fim, viver na presença de Deus significa que quando você reencontrar, ele será apenas um amigo, onde você vai bater um papo novamente com ele. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e que você se prepare para a presença de Deus.